Amados, graça e paz, sejam bem-vindos todos a mais uma live estudando a Bíblia. Estamos aqui mais uma noite, chamado. Vamos aqui enviar aqui um aviãozinho aqui para uma turma. Aleluia. Vamos lá, chamar essa turma para cá. Cumprindo o chamado do Senhor, graças a Deus por mais esse tempo. Amém, 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 amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar adorando enquanto os demais irmãos estão chegando. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo, amados, aqueles que vão entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos aqui chamar aqui a turma. Aproveita, manda o aviãozinho aí pro pessoal, quem está entrando agora. Nós demos uma pausa aí nas lives. Nós estamos retornando com a nossa live, né? Deixa eu escrever aqui. Estudando a Bíblia. Sabedoria do alto.
livro de Provérbios. Nós ainda não encerramos o livro de Provérbios, então nós vamos estar hoje estudando o capítulo, ou recebendo rema, né? Direto do Logos, do capítulo 23 do livro de Provérbios. É bênção. Amém, amados? Fixar aqui o comentário. Nós já adoramos, já louvamos. Quero pedir aqui, para quem está aqui, esteja orando comigo. Deus bendito, abre o nosso entendimento, abre nossos corações agora diante da Tua presença. Que o Senhor nos traga entendimento, nos traga revelação da Tua palavra, diante desse Logos, diante, Senhor amado, de tudo aquilo que Tu tens, Senhor, para derramar nas nossas vidas. Abençoa a vida dos Teus filhos, aqueles que estarão ao vivo aqui conosco, aqueles que também poderão acompanhar depois essa gravação. Pai amado, que a Tua palavra transmita, Senhor, aquilo com o qual ela foi enviada no coração e na vida de cada um. Amém, amados? Acompanhe aí o capítulo 23, leia a partir do versículo 1. Ele está dentro ainda de um contexto ainda de vários assuntos que o livro de Provérbios ele trata conosco. O pessoal deu uma desacostumada, né, irmã Viane? Irmã Viane está aí conosco, entrou uma pessoa. O pessoal deu uma desacostumada, que a gente deu uma pausa nas lives, mas vamos voltando devagarinho. Final de ano é assim mesmo, é correria, mas sempre que Papai do Céu tocar as nossas vidas, nós estamos aqui transbordando. Sempre que der, nós estaremos aqui transbordando. Nosso desejo é terminar o propósito, né, no livro de Provérbios, e está transbordando sempre da palavra do Senhor. Nós usamos esse canal para isso, esse meio para isso, vai estar transbordando da palavra do Senhor, da palavra de sabedoria, da palavra do alto, da palavra rema, da palavra revelada, da palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, para edificar as nossas vidas. Amém, irmã Viana. Também enviei um bocado de aviãozinho aí. Deixa eu ver se o pessoal vem. Se não vem, não tem problema não, a gente vai fazer assim mesmo. Capítulo 23, Provérbios, vamos lá. Quando te assentares a comer com um governador, com uma autoridade, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Esses dois primeiros versículos, eles não estão só se referindo à questão da comida em si, do alimento literal, né? Não está só se referindo a uma questão de educação apenas, está se referindo principalmente também à questão da alma das pessoas, porque as pessoas às vezes elas são postos diante de determinadas situações, diante de uma autoridade, diante de um governante, diante de um banquete, né, aos seus olhos muito aplausível, muito desejoso, vamos dizer assim, e deixam-se corromper, né, pelos manjares que estão ali, às vezes pelas propostas, pelas corrupções, por tantas coisas, né, se deixam corromper. E às vezes nem precisa ir tão longe, não precisa ir, nesse exemplo aqui está citando o governador, às vezes nem precisa ir tão longe, porque nós vemos pessoas hoje, entendeu, que inclusive conhecem a verdade, já tiveram ali o conhecimento pela palavra, e que se corrompem por tão pouco. Eu digo a vocês, amados, que não existe pecado algum que seja maior do que aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. Olha, esse é o primeiro rema dessa noite. Não existe proposta do diabo, não existe proposta deste mundo, não existe proposta de pecado maior do que as riquezas do céu. É por isso que a palavra de Deus manda, ela nos instrui,
ela nos redargue e ela nos orienta a pensarmos nas coisas que são do alto, a olharmos para o alto, olhar aí, voltarmos o nosso foco, o nosso olhar para o Deus Altíssimo, para o nosso Pai que tem cuidado das nossas vidas, para o Senhor Jesus, que é Senhor, autor, consumador da nossa fé, olhando para Ele, né? Se deliciando com seus manjares, com aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. É muito melhor o manjar do céu, é muito mais proveitoso, é muito mais delicioso os manjares do céu para a nossa vida do que os manjares desta terra, do que os manjares do pecado, do que os manjares, né, que o mundo ou que autoridades, não importa o que seja oferecido, mas muitas pessoas têm trocado, né, o alimento do céu por um alimento passivo, por um alimento momentâneo, por aquilo que perece, por aquilo que é corrompível, por aquilo que somente lhe traz um prazer momentâneo, por aquilo que, apesar de no momento a pessoa ter aquele gozo momentâneo, depois só deixa o vazio na sua alma. Então a gente já inicia essa live trazendo essa palavra rema, essa palavra tremenda da parte de Deus. Não troque as delícias do céu, não troque os manjares de Deus, aquilo que Ele tem para a tua vida, por nada nesta terra. Olhe para o alto, olhe para aquilo que vem de Deus, olhe para aquilo que Deus tem para a tua vida, olhe para aquilo que o Senhor tem reservado. Eu quero dizer aqui uma revelação tremenda. Tem pessoas entrando aqui, tem pessoas que vão assistir essa live. Deus tem preparado coisas grandes, coisas deliciosas, coisas maravilhosas. O manjar do Senhor é melhor do que muitos manjares, é melhor do que qualquer manjar que o pecado, que essa terra, que governos possam nos oferecer, que os homens possam nos oferecer. O pecado, ele está à porta, o pecado, ele está sempre ali, de uma maneira disfarçadamente, como se algo atrativo, né? Como diz a Bíblia, nós somos inclinados por aquilo que está ali pela nossa natureza humana, aquele pecado, mas as delícias do céu, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é muito mais superior. Então não troque as delícias, não troque os manjares de Deus por aquilo que o mundo oferece. Receba essa palavra rema, já de início aqui, já no início o Espírito de Deus falando conosco. Os 2 primeiros versículos desse capítulo, para quem está entrando agora, estamos lendo o capítulo 23 do livro de Provérbios. Vamos continuar aqui, amados. Versículo 3, não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentira. Olha só, o versículo 3 vai completando aqui. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Então, até o versículo 3 estava em concordância com aquela palavra que nós falamos ali. Os manjares desse mundo, os manjares do diabo, os manjares das trevas, os manjares do pecado, amados, como o versículo 3 diz assim, são pão de mentira, são pão de enganação, são pão de ilusão. Você sabe quando a pessoa ela cria uma expectativa sobre algo e ela se decepciona. A palavra decepção, a decepção, ela vem de uma desilusão. Na verdade, se você parar para analisar bem, a decepção não é uma coisa ruim, né? Quando você tem maturidade para ter resiliência dentro de uma decepção, você acordar e ver que aquela decepção, ela é o fruto da ilusão que você teve sobre algo que era passageiro, sobre algo que não era seguro. É por isso que a nossa segurança, a nossa fé tem que estar na rocha que é Cristo Jesus. A nossa vida precisa estar sustentada pela palavra de Deus. Os seus altares, né, que somos nós, devemos estar alicerçados na rocha, devemos estar edificados na palavra, devemos estar buscando o poder que vem de Deus, o poder do alto, através da oração, através da renúncia ao pecado, através de uma vida verdadeiramente livres no Senhor. Não uma vida libertina, não uma vida que te leva a viver sem consciência para com o teu Deus, mas uma vida verdadeiramente no altar de Deus. Aleluia. E nós temos esse prazer, amados,
Nós temos todo o auxílio do alto, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus para nos fortalecer, nós temos o escudo da fé que nos protege dos dardos inflamados do maligno. É coisa tremenda, é coisa de Deus, e você pode receber e pode dar glória ao Senhor. Não te canses para enriqueceres, dá de mão e a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, né? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos. Olha só. Nem cobices os seus manjares gostosos. Hoje, esse capítulo aqui, ele está falando muito, né? Ele está usando muito a ênfase ao alimento, aos alimentos, mas ele está trazendo aqui figuras, né? Linguagem figurativa, para que nós venhamos entender que esses manjares, né? Aqui nesse caso, desse versículo, o exemplo desse versículo aqui, está falando dos manjares do homem maligno, está falando dos manjares, pode citar direto das trevas. Não te curves a comer o pão daquele que tem olhos malignos, não cobice os manjares, não cobice a vida daqueles que estão distanciados de Deus, não cobice, né, essa vida de ilusão que o mundo oferece, essa vida que muitas das vezes, aparentemente, você sabe aquele versículo que nós já estudamos e diz assim: aos olhos do homem, alguns caminhos parecem ser bons, mas o fim deles é fim de morte. Quando você firma os seus pés em algo que é ilusório, em algo que é passageiro, em algo que não tem firmeza, que não tem substância, não tem segurança, você está fadado a cair. E a queda, amados, é uma coisa muito maligna, é uma coisa terrível na nossa vida. Claro que o Senhor, nós podemos, se há tempo, se há vida, se há esperança. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, né, muito abençoado, ele é lá do sul do nosso país, e Deus tem levantado esse homem como um profeta às nações, um homem tremendo, e o testemunho dele é tremendo. Ele estava falando de como ele entregou a vida a Jesus, e ele estava citando de que quando ele entregou a vida a Jesus, ele só ouvia falar de Jesus, porque a mãe dele ficava evangelizando ele, mas ele não queria saber de igreja, ele não queria saber de crente, ele não queria saber da palavra de Deus, não queria saber de nada disso. É muito parecido, muitas das vezes, essas histórias, né? E ele diz que na sua alma estava um vazio tão grande. E estamos falando de uma pessoa que vinha de uma boa família, uma família de médicos, uma família bem abastecida, mas isso não traz, amados, aquilo que somente o nosso Deus tem para nos dar. Isso não preenche riquezas dessa terra, o pecado, nada, os manjares desse mundo, não preenche o vazio do coração do homem. E aí, como é que estava vivendo esse homem? Ele estava vivendo em depressão, assim como dezenas e centenas de pessoas, podemos dizer até milhares de pessoas estão vivendo nesse mesmo mal, na depressão, ou vivendo em angústias de ansiedade, ou vivendo em depressão, vivendo com aquele vazio, jogando as suas vidas no mar ali da ilusão, né? Seja nas drogas, seja no pecado, seja em amores passageiros, né? Amores que eu digo dessa terra, passageiro, querendo preencher uma lacuna que só o Espírito de Deus tem poder, só a palavra de Deus, só Deus pode preencher a vida do homem por completo. Só em Deus nós podemos nos sentir plenos, né? Nós nos sentimos plenos. Não tem, amados, como uma pessoa saber ou provar verdadeiramente do que é o amor se ela não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não conhece o amor, porque Deus é amor, aleluia. E quando o homem conhece a Deus, verdadeiramente ele prova daquilo que é do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor, e ele passa não somente a provar do verdadeiro amor, mas sentir-se verdadeiramente amado, e não somente isso também, a partir do momento que ele se sente amado, ele também passa a se amar. E é importante esses passos, importante conhecer a Deus, conhecer o seu amor, saber que você é amado do Senhor, verdadeiramente amado do Senhor. Deus, ele é justiça, Deus, ele é fogo consumidor, sim, mas a sua essência é o amor, né? E ele prova isso para conosco quando ele envia seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do pecado, do nosso pecado.
E não somente isso, todos os dias a sua presença nos preenche, a sua presença nos atrai, esse amor nos abastece, esse amor nos fortalece, esse amor nos enriquece, esse amor nos faz estar de pé. E nós passamos também a nos amar. Muitas pessoas andam amarguradas porque elas não conseguem sequer se amar. Se uma pessoa não conhece o amor de Deus, se uma pessoa não prova desse amor, ela não sabe verdadeiramente como se amar. E se ela não sabe como se amar, como é que ela vai saber amar o próximo? Eu quero que você pense nisso. Então, é um fundamento, o amor é um fundamento, ele não é um sentimento, ele não é uma emoção, ele é fruto de uma decisão. Deus decidiu nos amar e verdadeiramente Ele nos amou primeiro. Agora nós decidimos amar a Ele, nós decidimos verdadeiramente entregar a nossa vida, a qual Ele comprou com o sangue do Seu Filho, e provamos desse amor. Nós estamos debaixo desse rema aqui, amados, tremendo, né? Dizendo para você, não troque as delícias dos manjares do céu, as manjares de Deus, pelos manjares da terra. Não troque aquilo que Deus tem para a tua vida, não troque o amor de Deus que é precioso por você, por nada dessa terra, por nada, por nenhuma ilusão, por nenhum momento passageiro. Tenha certeza que em Deus você é mais do que vencedor, você é amado do Senhor. Amém? Aleluia. Então não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobiça os seus manjares gostosos, né? Isso é ilusão, amados. Porque como imaginou, como pensa na sua alma, o homem, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Esse versículo está no contexto do versículo anterior, do versículo 6. Mas esse versículo também fala para todos nós. De fato, como nós pensamos, nós enxergamos as coisas, né? Se você não enxerga o amor de Deus, você jamais vai enxergar o verdadeiro amor que existe dentro de você, que pode habitar dentro de você. Você jamais vai sentir o amor que Deus quer que você sinta e quer que você transborde. Então nós deixamos de lado tudo aquilo que não vem de Deus, nós procuramos todos os dias preencher a nossa vida. Não existe, eu vou voltar para o testemunho do pastor que eu estava contando e vou voltar a dizer a você, não existe nada nesta terra que preencha o vazio do homem, porque esse vazio é o seu espírito desejoso de estar conectado com o Espírito de Deus. Só assim esse homem passa a saber o que é governo da sua alma. Só assim a sua alma está deleitando-se na presença do Senhor. É uma conexão, amados. É o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, sendo vivificados todos os dias, verdadeiramente provando da sua graça, provando do seu amor, provando do seu poder, do seu dínamos, né? A Bíblia diz assim, recebereis virtude. Virtude é força moral, desejo contínuo de fazer o bem. Então, provando desse desejo, o seu espírito conectado, dominando agora o centro das tuas emoções, que é a tua alma, a tua alma passa a governar o teu corpo, não como instrumento de imundícia, não como instrumento de vergonha, mas como instrumento de glória, um instrumento para Deus, um instrumento que é usado na mão de Deus, sabe? Como a Bíblia nos trata como vasos de barro, mas esse vaso de barro tem muito valor do Senhor, muito valor aos olhos do Senhor, é tanto que ele preenche esse vaso com a sua água, que é a sua palavra, e ela torna-se no óleo, que é a presença do seu Espírito. Olha que coisa tremenda, olha que revelação tremenda, a luz da palavra. Nós somos cheios da água do Senhor. Na festa em Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho, mas na festa que Jesus faz na nossa vida, ele transforma a água, que é a sua palavra, em óleo, que é a presença do seu Espírito. Dê glória a Deus se você entendeu. O mundo quer nos encher de terra. O mundo, entenda, o mundo quer encher esse vaso de terra. Você já viu terra refletir? Terra não reflete, amados. O que reflete imagem é água. A imagem é refletida
como espelho, e assim nós refletimos a glória do Pai, quando a sua palavra preenche esse vaso aqui que é de barro, esse vaso que está aí me ouvindo que é de barro. Dê glória a Deus se você entendeu essa revelação. Então, assim como o homem vê, assim como ele pensa, ele também se guia, ele se vê. A sua alma, né? Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Essa tradução do versículo 10, alguns citam assim, não remover os marcos antigos, né? Amém? Ele traz muito entendimento à nossa vida. Tem coisas que o homem ele quer ultrapassar, e nessa geração o homem tem ultrapassado. A gente pode dizer assim que o homem muitas das vezes parece que ele está fazendo questão de testar, de afrontar o grande Deus, o Deus Altíssimo, que ele não é apenas um Deus, né, para nós que o conhecemos, ele é o nosso Pai, mas para o mundo, né, que não o conhece, e o homem muitas das vezes está negando ele. Mas não remova os marcos antigos, amados, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina a teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Olha, pega esse versículo 12 e grifa ele na tua Bíblia aí, ele é muito importante. Aplica a disciplina ao teu coração, porque do coração do homem são as saídas da vida. Do coração do homem, a Bíblia diz que saem todas as malignidades da vida. Adultérios, homicídios e tantas coisas saem do coração do homem. As pessoas pensam que é no coração do homem que está gerado ali as coisas. Estou falando do homem que ele está sem Deus, porque uma vez que você vem para o Senhor e aplica o que esse versículo está dizendo aqui, o versículo 12, aplica a disciplina da palavra, né, ao teu coração, o teu entendimento e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento, o teu coração, a tua vida vai sendo limpa. E aí você vai verdadeiramente vivendo segundo aquilo que agrada ao Deus Altíssimo, ao teu Pai. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Né? Esses dois versículos são muito importantes também, amados. Nós precisamos entender que precisamos disciplinar, né? Temos cuidado com os nossos filhos, ensinemos a eles o caminho que devem andar. Nós sempre estamos ensinando isso aos discípulos. Tenham atenção com as crianças, tenham atenção com seus filhos, né? Eu vou dizer uma coisa aqui nessa live que eu digo sempre, né? Eu acredito que eu já disse em outras lives e pessoalmente no discipulado eu falo sempre. Uma criança, ela segue o exemplo daqueles que estão à sua volta. Então entenda, não adianta amanhã você querer que seu filho leia a Bíblia se ele não vê você lendo a Bíblia hoje. Não adianta você querer amanhã que seu filho aprenda a orar, dobrar os joelhos e com temor ao Senhor buscar a sua presença se ele não vê hoje você fazendo isso. Busque verdadeiramente Deus na sua presença, busque verdadeiramente Deus na sua casa, seja exemplo na vida dos seus filhos, adore a Ele, em vez de abrir a sua boca para murmurar, para liberar palavras torpes, para fazer ou falar coisas que desagradam ao Senhor, principalmente na presença das crianças. Faça aquilo que agrada ao Senhor, dê o exemplo, seja o exemplo. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta, amados. Seja exemplo de Deus, a começar na sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Seja a sua casa um estandarte do Senhor, seja a sua casa um lugar de avivamento, um lugar onde o Senhor possa habitar verdadeiramente, seja a sua casa como a casa de adoração, a casa de oração. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores, então seja uma casa de louvor. Você quer o Senhor no centro da sua casa, você quer o Senhor habitando com você, com a sua família, seja a sua casa um centro de adoração, de rendição, um centro, um altar verdadeiro, a partir da sua vida, a partir da vida do sacerdotal, né, daqueles que são cabeça da casa. Faça da sua casa uma célula. Você está verdadeiramente vivendo para o Senhor, você verdadeiramente vai ver os resultados e os frutos
Aleluia. Amanhã não adianta você cobrar dos seus filhos se eles não veem em você esse exemplo. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Isso é um pai falando para um filho, né? Sim, o meu próprio. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Qual é o pai que vê o filho sendo sábio e falando coisas retas e verdadeiramente andando na presença do Senhor, que não se agrada? Até aquele que não conhece o Senhor, quando vê o filho andando no caminho certo, caminho correto, ele se agrada. Eu já vi muitos testemunhos de pais assim. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Aleluia. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Dirija no caminho. Aleluia. E eu paro aqui para dizer a você, só existe um caminho, caminho de verdade, caminho de vida, caminho de paz, caminho de gozo, caminho de justiça, caminho de alegria, caminho de salvação, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Dê glória a Deus. Aperta nesse coração aí se você concorda comigo. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Sabedoria, disciplina e prudência. Olha só o que está dizendo. Compra, pague o preço, porque são coisas de valor. Aleluia. Alegrem-se. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me o teu entendimento, entrega tudo a mim, aquilo que o Senhor está falando aqui, entrega nas minhas mãos, né? Aí eu paro aqui um pouquinho para dizer a você, sua ansiedade, né? Entregue na mão do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso aqui me recordou aqui, antes de entrar nos demais versículos, o testemunho que eu estava contando do pastor, que conheceu a Jesus no meio de uma depressão, no meio de uma grande depressão, e no dia em que ele estava planejando de que forma se mataria, de que forma tiraria a sua vida, né? E enquanto ele estava planejando de que maneira ia tirar a sua vida, ele parou e lembrou das palavras da sua mãe, que lhe falava que o Senhor Jesus era verdadeiro, que ele era vivo e que ele estava todo o tempo a ouvir, né, e a enxergar e olhar para nós aqui. Então ele resolveu fazer uma oração, e quando ele começou a fazer essa oração, ele fez de uma forma, por 2 vezes ele fez de uma forma em que ele não obteve resposta alguma. Sabe aquela oração da pessoa que ela está nas últimas mesmo, é como eu falei aqui, ele estava planejando a morte dele e teve essa lembrança. Eu creio que o próprio Espírito Santo tocou na vida dele naquele momento e trouxe essa lembrança a ele, dessas palavras que a mãe dele dizia, e então ele vai citar, vai dizer, Senhor Jesus, se o Senhor é verdadeiro mesmo, se o Senhor está me ouvindo, então tira essa angústia, tira essa tristeza da minha vida, né? Ele falou isso por 2 vezes e nada aconteceu, ele não viu nada acontecer, mas na 3ª vez, quando ele resolveu fazer um pacto com o Senhor, quando ele resolveu verdadeiramente entregar a vida ao Senhor, não era uma coisa momentânea. Eu acredito que aquele jovem que agora é um pastor, eu acredito que aquele jovem na época ele não tinha, por não ter experiência alguma, ele achou que a experiência dele com Jesus seria como uma experiência qualquer que o homem tem com o pecado ou com o mundo, que é apenas passageira e momentânea, que tira aquele vazio passageiro, que tira aquele sentimento que a pessoa está sentindo ali naquele momento,
momento, aquele desejo de se matar, como ele estava ali naquele momento planejando fazer. Mas quando ele decidiu fazer um pacto com o Senhor e declarar verdadeiramente: Senhor Jesus, se o Senhor verdadeiramente vive, se o Senhor verdadeiramente me ouve, se o Senhor está me vendo, se o Senhor tirar esse vazio da minha vida, se o Senhor preencher e tirar esse vazio da minha vida, eu vou viver para pregar a tua palavra. Olha que palavra poderosa que ele disse ao Senhor. E o Senhor ouviu e respondeu imediatamente. O restante do testemunho ele conta e diz que na mesma hora ele viu como que uma nuvem muito grande por trás, né? Ele estava sentado numa cadeira e viu uma nuvem grande que se aproximava, né, do local onde ele estava, e era como se fosse no formato de uma mão. Ele disse que chegou a contar os 5 dedos assim no formato da nuvem, e ouviu bradar uma voz dizendo que a vida dele agora, né, ouviu como o Senhor, uma voz dizendo assim: a tua vida agora é minha, e tu estás em minhas mãos. Olha só que coisa tremenda. Nesse mesmo momento, ele sente uma sombra, ele sente algo negro, uma sombra negra saindo de dentro dele. Era simplesmente as trevas que estavam habitando ali, que estavam trazendo aquela depressão, que estavam trazendo aquele sentimento de angústia, trazendo desejo de morte. Amados, quem conhece a Jesus, quem conhece a Deus, não tem desejo de morte, tem desejo de vida, porque o Senhor é vida e tem vida com abundância para dar para os seus. E saiu aquele espírito, né? Eu ouvi esse testemunho hoje, que coisa tremenda, e até hoje, né? Hoje ele é um homem de Deus, um pastor, um servo, aliás, foi ordenado recentemente a apóstolo, é um homem tremendamente, e tem um ministério profético tremendo, de ensino também, um mestre também, e nós mesmos temos aprendido muito, né? É uma coisa tremenda, é um ministério frutífero. E veja que uma pessoa que decide, é por isso que a fé ela tem a ver com decisão, decide entregar sua vida ao Senhor, decide ser guiada pelo Senhor verdadeiramente, decide ser dirigida pelo Senhor verdadeiramente. Veja quão grandes coisas o Senhor é capaz de fazer. Assim é na nossa vida, amados, quando nós tomamos a verdadeira decisão que traz mudança de vida, mudança de história. Então, alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar, a multiplicar entre os homens os iníquos. Versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto, para os que se demoram em beber, algumas traduções falam, perto do vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aqui a palavra de Deus usa o termo vinho, mas pode ser qualquer algo que atrai a pessoa ao pecado. Amém, amados? No seu fim, morderá como a cobra, e como o basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Verão coisas esquisitas, né? E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não os senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então voltarei a buscá-la outra vez. Isso aí é o vazio da vida do homem, irmãos. É o vazio. Olha, nós iniciamos essa live hoje, debaixo da mesma palavra que nós estamos terminando, né? Terminamos aí o último versículo do capítulo 23 hoje. E para mim a palavra rema que mais falou aqui, do primeiro versículo até esse último, é: não se delicie com os manjares dessa terra. Isso é um princípio tremendo para as nossas vidas.
Não troque o alimento do céu. Não troque aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te oferecido, aquilo que Deus tem posto sobre a mesa, pelos manjares e aparentes delícias desta terra. Oh Pai amado, ore comigo nesse momento. Oh Deus bendito, que as nossas vidas, que o nosso coração esteja rendido à Tua palavra. Que a minha vida, Senhor, esteja rendida aos Teus pés verdadeiramente, Senhor, todos os dias. Oh Deus bendito, firma os nossos passos na rocha que é o Teu Filho Jesus. Firma, Senhor, o nosso coração, Senhor, nos Teus caminhos, como o salmista diz, cria em mim um coração puro e com sede de Te agradar, reto, renova em mim um espírito que seja reto. Oh Deus bendito, que nós possamos verdadeiramente estar em Tua presença, verdadeiramente andar contigo todos os dias, verdadeiramente, Senhor, declarar que só Tu és o Senhor das nossas vidas. Oh, aleluia, verdadeiramente essa declaração esteja estampada em nossas vidas, em nosso coração, em nosso entendimento, e o nosso espírito esteja vivificado pelo Teu Santo Espírito. Aleluia. Verdadeiramente, Senhor, nós possamos entender esta palavra que Tu nos liberou esta noite. Não troque os manjares, o manjar de Deus pelos manjares desta terra. Aleluia. E verdadeiramente seja uma bênção a Tua vida na presença do Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, amém, graças a Deus por mais essa live, amados. Nós vamos ficando por aqui, gratos ao Senhor por esse tempo que nós passamos juntos, por esse aprendizado. Aqueles que não acompanharam a live, você pode assistir ela, vou deixar gravada aqui, tanto no Instagram, como se nós conseguirmos o vídeo, vou estar também lançando lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai lá no canal do YouTube, PR Joed Silvestre, né? Se inscreve lá, dá apoio a esse ministério, a esse chamado. Nós precisamos colocar mais materiais, né, no meio digital, materiais que edifiquem. Eu tenho orado para que Deus levante vidas e vidas que estejam dispostas a transbordar do amor de Deus no meio digital, que é um dos maiores meios de alcançar vidas. Nós nunca sabemos como uma palavra como essa que nós liberamos hoje aqui pode alcançar uma vida, 2, 3 ou sei lá quantas, e pode edificar e pode livrá-las do inferno, né? O objetivo é isso, é livrar as vidas do inferno, conduzi-las ao céu, conduzi-las a Deus. Nós somos gratos pela vida dos amados, e assim, amados, nós vamos ficando por aqui esta noite, gratos mais uma vez. Continue sendo uma bênção
E acredite, Jesus Cristo sabe trabalhar. O amor de Deus, ele é maior do que tudo nesta vida. E não esqueça, os seus manjares são delícias eternas. Que Deus vos abençoe. Amém, amém. Até a próxima live, se Deus quiser.